Então, gente, bom dia. E a gente está vendo ao longo da disciplina, a disciplina parece que as coisas são muito isoladas, mas na medida que a gente vai caminhando, vocês vão entender que está tudo interligado. O que é a ideia da disciplina? Que vocês desenvolvam um projeto de pesquisa. Como a gente está no ensino remoto, as coisas estão muito corridas, a forma como as disciplinas estão se organizando, eu vou pedir que vocês tenham um princípio de um projeto de pesquisa, só para vocês sentirem o gostinho da coisa. Então, a gente viu na aula da semana passada algumas partes que são muito importantes para a constituição de um projeto de pesquisa. Nós falamos de tema, objetivos e justificativos, só para a gente lembrar. Tema, a grosso modo, é quando você define o que você quer estudar. A grande sacada quando vocês vão definir um tema é não pensar em uma coisa muito ampla, porque a gente não dá conta de estudar uma coisa muito ampla. Por exemplo, o tema da minha pesquisa é poluição ambiental. Beleza, um tema bom de pesquisa, mas poluição ambiental em quê? Aonde? Pode ter poluição ambiental na terra, na água, no solo. Eu posso estudar poluição ambiental no Brasil, em Muriaé, na rua onde eu moro. Então, é importante que a gente sempre esteja atento para que esse tema ele seja delimitado, para que não fique uma coisa ampla. Tente pensar no desenvolvimento do tema como uma coisa que você vai conseguir fazer. Quando a gente fala em justificativa da pesquisa, é quando vocês contam o porquê que vocês escolheram para estudar aquele tema. Todo mundo tem um motivo, a gente não escolhe um tema aleatório. Vou dar um exemplo para vocês. Eu estudo criação das escolas no Brasil no começo de 1900, que chama grupo escolar, não sei nem se vocês já ouviram essa expressão. Então, minha motivação para eu estudar esse tema vem de quê? De quando eu fazia faculdade, eu tive a possibilidade de ter um professor que desenvolvia pesquisa, ele tinha uma bolsa de pesquisa, me chamou para trabalhar com ele, e em cima disso eu desenvolvi um projeto de pesquisa, desenvolvi a pesquisa, recebi a bolsa, e foi, bom dia, Maria Eduardo, um tema que eu gostei muito de. Então, por eu já ter feito isso, ter afinidade com o tema, ser algo que me chamou a atenção, fazer parte de um tema que eu gosto, que é a história, é algo que eu escolhi para poder continuar pesquisando. E quando a gente fala dos objetivos da pesquisa, é quando vocês vão colocar o passo a passo do que vocês vão pesquisar. Lembrem-se sempre que os objetivos eles devem começar com verbos no infinitivo, o ar, er, ir, oru. Não pode colocar gerúndio, sempre começa com um verbo. Geralmente o objetivo geral a gente escreve ele numa frase e os específicos a gente escreve em tópicos, com os pontinhos. Vocês têm alguma pergunta sobre tema, objetivo, justificativa? Tá tranquilo? Eu vou considerar o silêncio como tranquilo, tá? Só que uma outra etapa muito importante numa pesquisa é a revisão de literatura. Revisão de literatura, gente, é a mesma coisa que revisão teórica, fundamentação teórica, tem vários nomes. A revisão de literatura, a gente sempre que começa a pesquisar alguma coisa, por mais que o mundo seja amplo e cheio de possibilidades, a gente não tem muito uma coisa inédita para pesquisar. A gente sempre parte de alguma coisa que já existiu, de algum trabalho que já existiu. Então, a revisão de literatura é quando você faz a leitura de livros, capítulos de livros, de artigos, de teses sobre o tema que você quer pesquisar. Então, é uma leitura como que você fosse fazendo pequenos resuminhos do que já existe na área sobre aquilo que você está pesquisando. Só que a revisão de literatura, para que você escreva ela dentro da metodologia científica, você não pode utilizar qualquer fonte. Não adianta nada se você está fazendo trabalho científico, vai lá no blog ver um texto que tem a ver com o que você está pesquisando, mas é o blog do Zé. O blog do Zé não é uma coisa que seja uma fonte confiável cientificamente. Você precisa de ser algo. Aí, eu estou falando com vocês no princípio que a disciplina é toda amarrada, vocês têm que lembrar da aula que a gente teve de mecanismos de busca, quando a gente usa, por exemplo, o Google Acadêmico. O Google Acadêmico, ele filtra trabalhos que já têm uma validade. Então,
quando a gente vai fazer essa revisão de literatura, vai fazer a leitura, a gente precisa de utilizar artigos científicos, revistas científicas, coisas que tenham um embasamento legal. Então, a revisão de literatura, você vai procurar o que já foi dito sobre o tema que você está estudando, os principais autores. Toda vez que a gente vai mexer com um determinado tema, sempre existe alguém que é um autor que se destaca, que já pesquisou muito na área, então ele geralmente se torna meio que uma leitura obrigatória. E você vai lendo nesses artigos, nesse texto, aquilo que é interessante para vocês, tá? A revisão de literatura, depois que você vai fazendo essa leitura daquilo que te interessa, daquilo que você gostou, dos diversos autores, você vai montar um texto com isso. Mas esse texto não pode ser uma coisa sem pé nem cabeça. Eu vou jogando um pedaço de... eu li esse parágrafo do fulano, gostei, eu jogo. Mas eu li esse parágrafo da Maria, eu gostei, eu vou jogando no meu texto. Não, vocês têm que fazer com que o texto, utilizando outros autores, ele seja um texto que não seja uma coxa de retalho sem sentido. Ele tem que ter um sentido e uma lógica. Então, quando a gente procura material para fazer uma revisão de literatura, é interessante que a gente leia o que já foi publicado sobre o tema, a gente vai descobrindo o que é conhecido sobre a questão que eu quero estudar. Na medida que você vai aprofundando nas leituras, você vai ver qual que é a teoria que usa, qual teoria que não usa, quais são os principais conceitos, quem são os principais autores. E é legal que vocês saibam que quando a gente mexe com pesquisa científica, existem dois tipos de trabalho. É sempre recomendado que a gente use livros, artigos, teses que sejam mais recentes, porque mostra a evolução daquele tema que você está pesquisando. Só que existem algumas pessoas que já são tão conhecidas e renomadas na área, que às vezes a obra pode ter sido feita em 1800, mas ela tem contribuições ainda hoje. Por exemplo, na literatura. Vocês devem ter lido algum livro de Machado de Assis na vida. Machado de Assis está escrevendo em 2021? Não. Machado de Assis está lá em 1800 escrevendo, mas o trabalho dele é tão bom, a forma como ele escreve, as contribuições que ele traz são tão interessantes que ainda hoje a gente faz uso. Então, quando a gente utiliza essa produção que não é tão recente, né, dos últimos, 5 anos, são produções mais antigas, é que a gente fala que está usando os clássicos para poder construir o nosso trabalho. E toda área que vocês forem pesquisar, independente ou não, tem um clássico, tá? Então, é importante que na hora que vocês vão procurar o material para fazer revisão de literatura, para fundamentar a pesquisa, que tenha a ver com a pesquisa de vocês. Não adianta nada eu estar querendo pesquisar sobre o tomate e ler artigos sobre laranja. Não entendi, desculpa, deixa eu desligar aqui. E ler um artigo sobre laranja, porque não vai ter muito o que contribuir. E você pode buscar isso em diversas fontes. São livros, artigos de jornais podem ser usados, tem registros históricos, às vezes relatórios, os dados que a gente vê, por exemplo, a IBGE, a população brasileira cresceu tanto, diminuiu tanto, é legal da gente usar como fonte de pesquisa, teses, dissertações, monografias e outras informações. Então, são vários os materiais que a gente pode usar, mas esses materiais, eles têm que ter uma confiabilidade, não pode usar fake news em trabalho científico. Quando a gente vai escrever também uma revisão de literatura, a gente tem que escrever de uma forma, uma redação científica. O que é essa redação científica? Você vai escrevendo para a pessoa que vai ler para o seu leitor, mas você vai escrevendo de forma clara. Você não escreve como se fosse, por exemplo, uma poesia. É uma redação mais séria, você tem que ser objetivo, você tem que ser claro. Você não pode escrever frases do tamanho de um parágrafo, as frases têm que ser menores. E você vai demonstrando as ideias e vai acrescentando essas ideias. Na hora que a gente vai escrever um texto científico, uma fundamentação teórica do nosso trabalho, é muito importante que vocês se lembrem que Ctrl+C, Ctrl+V, plágio não vale. Plágio é crime. Existem vários casos de pessoas que perderam o emprego, que perderam o título por se utilizar de plágio. Professora, como é que eu não faço plágio? A gente já falou disso anteriormente. Vocês lembram? Eu bati muito na tecla com vocês na disciplina de citação direta longa, citação direta curta. Então, você não comete o plágio dando o crédito a quem produziu aquele texto e fazendo uso dessas citações, tá? E a gente tem que seguir sempre no trabalho científico as normas da BNT. As normas básicas que eu estou ensinando para vocês, que você não entrega aquele texto todo desformatado,
O texto tem que ser justificado, ou seja, as margens todas certinhas. A letra não pode ser uma letra nem muito grande, nem muito pequenininha, é letra 12. Geralmente a gente usa ou Arial ou Times. Entre as linhas tem que ter um espaçamento de 1,5, tem que ter uma formataçãozinha legal. Vocês têm, gente, alguma dúvida sobre... Ó, parei de apresentar. Alguma dúvida sobre revisão de literatura? Deve vocês pegarem a essência do que é? Todo mundo em silêncio e vou acreditar. Vocês entenderam? Eu vou mostrar para vocês agora um trabalho que foi feito por alunos de ensino médio, assim como vocês, que foram, eles para terminar o curso técnico deles, eles precisam de fazer um TCC. Então, TCC, como vocês viram, é um tipo de um trabalho científico, que esse é o trabalho deles. Eles pesquisaram intolerância à lactose, porque a lactose é um tipo de açúcar. Então, eles pegaram amostras de leite que circulavam num lugar específico, que é a Itaperuna, pegar tanto leite de saquinho como leite de caixinha, e viram se de fato esse leite que falava que não tinha lactose, se ele tinha lactose ou não. Então, o trabalho deles está aqui. Que é capa, vocês não precisam de ver. Deixa eu rolar. Resumo. Aqui é a introdução do trabalho deles. Vocês lembram que vocês fizeram na aula passada a justificativa e os objetivos? Vou mostrar para vocês como isso aplica num trabalho científico. Eles começam, como o tema do trabalho deles é leite, eles começam explicando a composição do leite, falam que um dos principais componentes do leite é o cálcio, aí vai apresentando os dados para poder justificar. E depois chega na grande questão do trabalho deles, que é a lactose. Falam da intolerância à lactose, que é o que eles vão pesquisar, e vão explicando. Aí eles, mais um elemento justificativa deles, que de acordo com a pesquisa feita pelo IBGE, um terço da população brasileira acima de 16 anos sofre com influência de produtos com tem intolerância à lactose. Então, essa foi uma das justificativas para eles fazerem a pesquisa. Aqui estão os objetivos deles, o objetivo geral, analisar e determinar o teor de açúcares redutores, ou seja, de lactose, em diferentes amostras de leite comercializadas na cidade de Itaperuna. Aí vem aqui os objetivos específicos, olha, quantificar a presença de lactose, a importância, de falar da importância do leite, apontar os problemas de quem possui intolerância à lactose. Aí eles utilizaram para poder ver a quantidade de lactose que tinha no leite, uma técnica que vinha no manual do MAPA. Então eles falam, comprovar a eficiência dessa técnica e ver se a questão do leite. Aí eles começam a revisar, falar dos nutrientes do leite, texto que tá formatadinho aqui, e que eles vão usando as citações, ó, que nem aqui, ó, uma citação indireta, aqui tem outra citação indireta, e novamente a citação indireta, proteínas também, eles vão falar das vitaminas, dos minerais e vão falando a respeito. Ó, fazendo coisa errada. Então, apresentado o TCC dos meninos, eu quero explicar para vocês qual que vai ser a atividade da semana. Nós estamos falando de revisão de literatura, da importância de ler artigos que dialoguem com a pesquisa de vocês. Todos vocês já têm um tema de trabalho, então o que eu quero que vocês façam? Vão na internet, em meios confiáveis, usa o Google Acadêmico, vê lá se esse trabalho tem validade ou não, quantas vezes que ele foi citado, o Google Acadêmico te mostra se isso é legal. Então, o grupo vai escolher um artigo sobre o tema que eles estão pesquisando. Vocês vão fazer uma leitura bem atenta desse artigo, vão dentro desse artigo identificar coisas que vocês acham que podem contribuir para o desenvolvimento da pesquisa que vocês estão propondo. E depois que vocês fizerem isso, eu quero que vocês escrevam para mim um texto resumindo
esse artigo. Só que a escrita desse resumo vai ser uma escrita acadêmica. Vocês vão ter que seguir as normas básicas da ABNT. O texto vai ter que ser escrito em Times, tamanho 12, ele tem que estar justificado, espaçamento entre linhas de um e-mail. E na hora que vocês forem escrever esse resumo, lembrem de que usar o que a gente já aprendeu. Citação direta longa, citação indireta, curta, citação indireta. Então, lembrem-se de estar utilizando isso na construção do trabalho de vocês. Tranquilinho, gente? Entenderam a atividade da semana? Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Então, a atividade dessa semana vai ser com o mesmo grupo da atividade da semana anterior? Sim, agora vocês vão continuar sempre com o mesmo grupo. Tá certo. Entendeu? Então, vocês escolham um artigo, leiam e tentem escrever o texto, tá? Deu para pegar? Você vai Oi. disponibilizar os slides no e-mail, no Siga? Como é que vai funcionar? Vou colocar no Siga, tá? Tá, joia, obrigada. Vou colocar daqui a pouquinho, porque na hora que eu colocar a gravação da aula, eu coloco. É porque a gravação da aula ela não fica disponível para mim de cara. Ela vai pro meu e-mail, aí eu preciso de baixar, demora um cadinho para fazer isso. Aí depois do almoço eu coloco para vocês os slides e a gravação da aula.